Bom dia, Jesus Cristo, nosso amado Senhor. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo que vês escreve em livros e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te damos graças essa manhã pelo teu infinito amor, misericórdia, por ter nos acordado, ter dado uma noite maravilhosa, que o Senhor possa abrir as Escrituras para nós. Né? O Senhor é aquele que supera nossas debilidades, o Senhor é aquele que sustenta-nos para poder te buscar a cada dia, a cada instante, e o Senhor supre-nos com tua graça, com teu amor, né? Para que possamos entender, compreender, e como nosso amado irmão Esdras, né? Buscar cumprir e ensinar a tua palavra, tudo na dependência do Senhor. Guarda-nos em ti e nos livra do mal. Vemos aqui essa porção maravilhosa, onde o irmão João, pelo Espírito Santo, ele recebe a ordem do Senhor para escrever, né, em livro e mandar às 7 igrejas. E muitos estudiosos, eu particularmente, é, é, sou um com esses estudiosos, que dizem que essa é a condição que o Senhor escreveu para as 7 igrejas, onde são a, como as igrejas vão se comportar até o final dessa era, quando ele retornar. E eu creio particularmente que elas são assim alternáveis, né? Não numa sequência cronológica, mas alternável. Tem hora que a pessoa está em Éfeso, tem hora que a pessoa está em Esmina, tem hora que a pessoa está em Pérgamo e assim vai. Mas aí, o que é que o Senhor quer nos ensinar essa manhã? O que é que ele requer de uma igreja como Éfeso, né, que tinha perdido o amor? Apesar de ser uma igreja que o Senhor mesmo diz, conheço tuas obras, né? E você lendo lá, conheço tuas obras, você vai ver que era uma obra que era direcionada pelo Espírito, porque se não fosse pelo Espírito não conseguia fazer nem identificar isso, né? Mas em algum momento se perderam. Perderam a fidelidade, perderam a sinceridade, como a própria carta em Éfeso, que Paulo escreve, né, que ele entra dizendo aos fiéis em Cristo Jesus e termina aos que amam sinceramente o Senhor, está lá o primeiro versículo da carta em Éfeso e o último. Né? Então a gente vai vendo que, como essa igreja perdeu o amor, o que é que ele requer da igreja em Éfeso? Amor. Né? Por quê? Porque eles estavam vivendo uma negligência, uma infidelidade para aquilo que tinham recebido. Ele requer o amor. Então, Éfeso é uma igreja que o Senhor requer o amor e seja livre da negligência, tá certo? E aí a gente entra em Esmina, né? O que era que o Senhor encontrava? E em Esmina ele não requereu nada, porque já encontrou fidelidade, que era um viver por fé. Eles estavam vivendo por fé, estavam sendo fiéis a tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para eles. Não é? Quando a gente vai para Pérgamo, né, o que, é que a gente encontra em Pérgamo? Né? Muita incredulidade. Não, é? Não na incredulidade do que o Senhor existe, mas no que o Senhor é. Né? Que foi o que fez o povo de Israel, Hebreus 3, cair no deserto. Eles criam no Senhor, claro, mas não criam no que o Senhor estava falando. Então, o que é que o Senhor requer de Pérgamo? Separação, se separe. Se separe dessas coisas e se volte para mim. Separe. A circuncisão que ele já fez. Lembra lá? Colossenses 2, 11, que ele fez a circuncisão. Então separa, deixa a incredulidade e vive por fé. Ele requer de Pérgamo a separação. E avança para, no caso, Tiatira. Né? Tiatira, ela vivia uma condição terrível. Né? Ela estava vivendo uma condição de praticamente tribulação, apostasia, melhor dizendo. Né? O Senhor é que disse que ia postar ela em grande tribulação caso ela não se arrependesse, pois viviam numa apostasia. Né? Viviam tolerando Jezabel, que não só ensinava, mas seduzia os servos a praticar prostituição e comer, e não queriam se arrepender das suas prostituições. Isso você vai ver no verso 21, né, do capítulo 2. Então viviam, no caso, em apostasia. Então o que é que o Senhor requer? Né? Deixa essas coisas e seja submisso a mim, a meu falar, quem eu sou, né, e que eu falo. Isso ele requer de Tiatira. Avançamos para Sardes, encontramos uma assembleia que estava vivendo de aparência. Né? O reino dos céus é semelhante, né, que ele fala nas parábolas. Estava vivendo uma aparência onde o Senhor diz que ele tinha nome de quem vive, mas estava morto. Vivia uma aparência. Né? E Sardes significa o quê? Vida. Né? Vida. Quer vida. Não que o nome Sardes signifique vida, mas o que ele quer é vida da sua igreja. Mas vivia numa aparência. Ele quer uma realidade.
né? Ele quer que a gente viva essa vida e não essa coisa aparente. Então, avançando para a carta de Filadélfia, a gente encontra uma igreja que vivia em ressurreição, né? Uma igreja que também agradou o coração do Senhor, como Esmirna, vivia em ressurreição, não é isso? Amor fraternal, e isso agradava o Senhor, e agrada o Senhor, melhor dizendo. E a carta em Laodiceia é uma carta que ele vivia completamente numa soberba, num orgulho espiritual terrível. E o Senhor requer o quê? Realidade. Assim como em Filadélfia, ele requer uma coisa, perseverança. Embora ele não diz contra ti, né? Mas ele é uma igreja que ele requer a perseverança para ela viver nisso aqui. E Laodiceia, ele requer realidade. Porque ele era uma igreja soberba, orgulhosa, espiritualmente falando. Não é isso? Por isso que nesse contexto todo, a gente vai ver muitos chamados, mas poucos escolhidos. No Evangelho do irmão Mateus, no capítulo 24, você vai ver que no verso 31, né, que precede, logo em seguida, melhor dizendo, que é a aparição do Filho do Homem, do nosso amado, que vai aparecer e vão todos se lamentar, né, quando ele vir sobre as nuvens do céu, poder e muita glória. Então ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Olha aí a trombeta, a festa das trombetas. Lembra aí? Anúncio, lembra do ciclo das festas no Pão e Água anterior? E o que é que vai acontecer? Os quais reunirão os seus escolhidos, tá certo? Numa aplicação do grego aqui, aplicada a certos indivíduos cristãos, não são todos, tá? Porque são escolhidos, chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. Então o que é que ele vai fazer? Vai reunir seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, tá certo assim? Então isso vai ser uma manifestação que está procurando uma vida em realidade. Então hoje a realidade, o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor está pegando todos os seus escolhidos que querem Ele, as coisas dele, não é o que ele pode dar. Isso tudo é consequência. Os escolher aqueles que querem ele. Em todas essas igrejas tinham os vencedores, aqueles que querem ele. E o Senhor está fazendo isso hoje, reunindo aqueles que o querem, que são seus escolhidos. E que eu e você esteja nisso, né? Longe de toda essa balbúrdia que está vendo aí, essa coisa horrorosa, né? Que, de tanta confusão, tanta intriga entre os irmãos, né? Tanto disse, não me disse, tanta concorrência, tanta inveja, que o Senhor nos livre disso e que possamos ser encontrados, né, exatamente no que Ele nos ensinou, no amor da igreja em Éfeso, na fidelidade de Esmina, na separação de Pérgamo, na submissão de Tiatira, né, na vida de Sardes, na ressurreição, na perseverança de Filadélfia e na realidade de Laodiceia. Que possamos estar como esses, buscando o Senhor e nada mais. Todas as coisas nos serão acrescentadas nele. Amém.